O Israel de Deus 2. Aqui estamos para dar continuidade a esta nova e creio que a mais importante série que nós já criamos até hoje. Sim, através desta série você vai descobrir conosco, à luz das Escrituras e do espírito de profecia, o verdadeiro Israel de Deus. Se ainda não viu a nossa primeira mensagem da série, é o momento de poder visualizá-la no nosso canal do YouTube, na construção da Arca Manuel Fernandes. E se ainda não nos deu a alegria de subscrever o nosso canal, faça-o. Ajude-nos a crescer, para que possamos chegar o mais longe possível. Além de subscrever o canal, ative o sininho, dê o seu like, faça os seus comentários e mais importante de tudo isso é partilhe com outros este nosso canal. Mas também nos pode seguir no Facebook, embora os vídeos no canal da construção da Arca você conseguirá ver na tela aquilo que muitas vezes não consegue ver no Facebook. Nós, na última mensagem, vimos que Deus sentiu muita tristeza, porque Deus tentou, através de Noé e seus descendentes, levantar para si um povo que refletisse na sua vida o caráter e a pureza e a santidade de Deus e que vivesse em verdadeira obediência de tal maneira que as pessoas fossem atraídas para o Criador dos céus e da terra. Portanto, o plano de Noé fracassou. Apesar de haver ficado remanescente, no meio desse remanescente estava este homem que o livro de Gênesis diz no capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque é que Deus chamou Abrão? Porque Deus viu que ele corria risco. E porquê é que ele corria risco? Porque a sua família era uma família idólatra, começando com o seu pai Tera. E Deus, vendo que este homem de Deus corria risco, faz-lhe alguns desafios. Desafios que não se foram fáceis para Abrão. O primeiro foi: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Ou seja, é-lhe pedido para ele cortar o cordão umbilical, quer com o seu povo, quer com a sua família, quer com o seu pai.
Mas o mais incrível do desafio é que Deus vai o enviar para onde ele não sabe. Porque ele lhe disse: para a terra que eu te mostrarei. Esta promessa, ou estas promessas, eram condicionais. Se ele saísse, deixasse a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai, Deus faria dele uma grande nação e seria uma bênção para todo aquele e aquela com quem ele contactasse. Abraão foi o primeiro a seguir a fé monoteísta, a fazer a aliança com Deus, o início da história espiritual do povo de Deus. Mas Jacó, que teve o nome mudado para Israel, é o pai direto do povo de Israel, de onde realmente surge a nação israelita. Deus chamou Abraão, mas pensando num dos seus descendentes, que seria o seu neto Jacó. E Deus então fez 3 promessas a Abraão. E vamos lê-las na Escritura. A primeira promessa diz: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Mas no livro de Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 7, vem uma outra promessa. 12, capítulo 7, diz assim: Gênesis, eu estava em Êxodo, Gênesis 12, capítulo 7. Diz assim: E o Senhor apareceu a Abraão e disse: à tua semente eu darei esta terra. E ali edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Abraão aceitou o desafio. Que felicidade para Deus quando Ele chama alguém, quando Ele tem um plano na vida dessa pessoa e ela aceita o desafio, mesmo que tenha que deixar algo ou alguém. No capítulo 12 e no versículo 3, ele disse algo a Abraão que quer que aconteça na vida de cada um de nós. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. O primeiro judeu, segundo a tradição religiosa e os textos bíblicos, foi Abraão. Abraão é considerado o patriarca do povo do judeu. De acordo com a Bíblia, de acordo com a Torá, o livro sagrado do judaísmo, e a Bíblia, Deus fez uma aliança com ele, prometendo que seus descendentes seriam um grande povo e herdariam a terra de Canaã, atual Israel e territórios vizinhos. Esse momento é visto como o início da identidade do povo judeu, como um segundo grupo, separado com uma fé e uma missão espiritual distintas. Deus chama, Abraão obedece. E é a partir daqui passam-se 160 anos. A seguir ao seu avô, aparece em cena seu neto
conhecido por Jacó. E é interessante que este neto vai aparecer num dos momentos mais incríveis da sua vida e que ficou conhecido na história da Bíblia como a angústia de Jacó, aquela fatídica noite. No capítulo 22 de Gênesis, verso 27 e 28, diz-nos o seguinte. Além dos versículos 27 e 28, eu gostaria de ler o versículo 22. E levantou-se naquela noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. Agora o verso 24. E Jacó foi deixado só, e ele lutou com ele, um homem, até ao romper do dia. E agora sim, quando o sol já começava a despontar, já aparecia no horizonte, é feita uma pergunta a este jovem Jacó. E qual foi a pergunta? E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes, como Deus e com os homens, e prevalecestes. Queridos amigos, numa noite em que tudo parecia estar perdido, porque Jacó sabia que o seu irmão viria para o matar com 400 soldados. Naquela noite de grande sofrimento, de grandes interrogações, apareceu um guerreiro celestial. E o que a grande maioria não sabe é que esse guerreiro era o próprio Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, ali estava, lutando com ele, para que ele cedesse e recebesse um novo nome. E ele disse-lhe: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Aqui está a origem do povo de Israel. 20 anos antes, seu pai Esaú fez-lhe a mesma pergunta. E eu posso dizer que essas palavras que foram feitas, foram perguntadas a Jacó, vieram também da parte de Deus. E você pode ver isso no capítulo 22, versículo 18 e 19. Ele estava à beira de enganar o seu pai e já tinha enganado o seu irmão. E seu pai, um pouco em dúvida, porque já mal enxergava, fez-lhe a pergunta. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Queridos amigos, que 2 grandes lições nós podemos aqui aprender. A lição do Jacó antes desta noite e a lição de Jacó depois desta noite, que não se chamou mais Jacó, mas Israel. Queridos amigos, Deus quer fazer de nós
vencedores. Deus quer mudar o nosso nome e nós temos que deixar o nome terreno e adotarmos o nome divino. Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque, teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Depois de receber um novo nome, seus descendentes passaram a ser conhecidos como os filhos de Israel ou simplesmente israelitas. Durante o período do Êxodo, a saída do Egito liderada por Moisés, esse povo foi guiado por Deus pelo deserto rumo à terra prometida e eram já conhecidos como o povo de Israel. Porém, nem tudo foram rosas. Aquilo que parecia estar a florir também trouxe os seus espinhos. Veio uma grande fome por causa da rebelião deste povo israelita. O próprio Abraão é obrigado a descer ao Egito. E isso nós podemos ler no capítulo 12, versículo 10 a 13. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10 até ao versículo 13. Vamos ver o que nos diz o texto sagrado. Diz-nos assim, capítulo 12, versículo 10 a 13, diz assim: E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: Eis que eu sei que tu és uma mulher formosa. Por isso, acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão: Esta é a esposa dele, e me matarão e te manterão viva. Dize, suplico-te, que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por causa e a minha alma viverá por causa de ti. Abraão desceu ao Egito, mas fez no Egito, ao entrar no Egito, aquilo que Deus proíbe a cada um de nós, que é o engano, a mentira. Ele obrigou a sua mulher, com medo de Deus não o proteger, a dizer que ela era sua irmã. E isto trouxe consequências para a casa do rei. E diz-nos no versículo 17: E o Senhor atormentou a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. E Faraó chamou Abrão e disse: O que é isto que tu me fizestes? Porque me dissestes que ela era a tua esposa? Porque disseste ela é minha irmã. Portanto, eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa, toma e vai-te pelo caminho. No bom pano cai a nódoa, e também caiu a nódoa em Abrão. Mas se o avô desceu ao Egito por causa da fome, o mesmo aconteceu com o neto. No capítulo 46, versículo 2 e 3 do livro de Gênesis, diz o seguinte: E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito,
e certamente te farei tornar a subir, e a José porá as suas mãos sobre os teus olhos. Queridos amigos, Deus ordenou a Jacó que descesse ao Egito e que no Egito demonstrasse que era um verdadeiro filho de Deus. No capítulo 46, 28 a 30 do livro de Gênesis, vamos ver o que nos diz o texto sagrado. Gênesis 46, 28 a 30. Diz assim: E enviou Judá adiante até José, para direcionar sua face para Gozan. E eles vieram à terra de Gozan. E José preparou sua carruagem e subiu para encontrar Israel, seu pai, em Gozan. E se apresentou a ele e se lançou ao seu pescoço e chorou ao seu pescoço por bom tempo. Aquele filho que havia sido traído pelos irmãos, aquele filho que o pai pensava que havia morrido, Deus quis devolver-lhe, Deus quis acabar a angústia que por tantos anos atormentava este pai. Agora eles se encontram, se beijam e abraçam. Porém, diz-nos o verso 33, quando Jacó acabou de dar instruções aos seus filhos, recolheu seus pés na cama e expirou. E foi reunido aos seus antepassados. Ele morreu com 147 anos de idade, depois de viver os últimos 17 de sua vida no Egito, junto com sua família e sob a proteção de seu filho José. A profecia se havia cumprido. Também, no capítulo 50, depois da morte do pai, Israel, é-nos relatado a morte de José. E notem o que José disse. E disse José aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra à terra que jurou a Abraão e a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos seus filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Morre Jacó, agora Israel, e morre José. Mas José profetiza que a descendência de Israel sairia da terra do Egito. Porém, para sair da terra do Egito, houve alguns requisitos que Deus ordenou para que tudo corresse da melhor maneira. E quando nós seguimos as orientações de Deus, tudo dá certo. Quando não obedecemos a Deus, é certo que tudo dará errado. No livro de Êxodo 23, 25, Êxodo, capítulo 2, 23 a 25, diz o seguinte: 2, 23 a 25 diz assim: E aconteceu, ao passar do tempo, que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos. E Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel
e Deus atentou para eles. Deus ouve o clamor. No capítulo 3 do livro de Êxodo, Deus vai elaborar um plano. E quem é que ele vai chamar? Vai chamar Moisés para ir ao Egito. E notem que interessante. Deus chama apenas aqueles que estão ocupados. No versículo 1 diz: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horeb. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio da sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Agora vamos para o versículo 7. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos, e eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair da terra para a terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, dos giteus, dos amorreus, dos fariseus, dos hiveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão em que os egípcios lhe oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos amigos, Moisés é chamado, não vamos ver porque é bom que estudem por vós próprios que vai haver uma luta, mas Faraó não vai deixar ir o povo de forma fácil, Deus vai enviar 10 pragas sobre o Egito e, como nós podemos ler no capítulo 12, versículo 35 e 36, 12, 35 e 36 diz o seguinte: E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias e joias de ouro e vestimenta. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. E então, no capítulo 12 e no versículo 37, diz-nos que eles saíram do Egito. Também nós vamos ver no livro de Êxodo 15 o cântico de livramento de Moisés. Mas tudo isso são passagens que eu não vou poder estar aqui por questões de tempo a ler, deixo-vos apenas os tópicos. Vamos agora ver. O povo é libertado. E o que é que Deus vai fazer? Deus vai dar instruções ao povo. Vai-lhe dar mandamentos, estatutos, juízos e leis. Leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde e leis morais. No livro de Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 31 e 32, diz o seguinte: Mas tu fica comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que lhes ensinarás, para que os cumpram na terra que eu lhes dou por possessão. Também em Salmo 119, o salmista usa esses termos com frequência e louvor, mostrando como ele ama a lei do Senhor em todos os seus aspectos.
o povo sai de uma anarquia e agora Deus começa o processo de educação deste povo. Para quê? Para que ele venha a tornar-se o verdadeiro Israel de Deus. E sem estas leis, sem estes mandamentos e sem estes estatutos, é impossível nos tornarmos israelitas verdadeiros. Deus, então, depois de lhe dar tudo isso através de Moisés, no capítulo 19 e no versículo 5 e 6 diz o seguinte: agora, pois, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E vós me sereis um reino sacerdotal e uma nação santa. No livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 8, diz: então Moisés pegou as bacias e derramou sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da minha aliança, que o Senhor fez com vocês, de acordo com os termos que acabei de ler. O povo saiu de Israel pela bênção do sangue, ao colocarem sangue nas ombreiras e vergas das suas portas. Agora o povo inicia a educação que Deus quer lhes transmitir. E como? Também com sangue. O que quer dizer que sem sangue não há verdadeiro israelita.